Olá, tudo bem? Sou o Dr. Waynes, vou vir aqui falar para vocês sobre o ultrassom com Doppler. O que é ultrassom com Doppler? Doutor, mas é ultrassom colorido? Não. Ele tem cor porque nós vamos diferenciar as cores, o vermelho e o azul, sendo artérias, é meio que uma convenção. O vermelho a gente deixa para artérias e o azul para vasos venosos. O que é a diferença um do outro, doutor? Não vem ao caso aqui agora, mas para quem quer saber a velocidade do fluxo de sangue e eu vou explicar a posteriori as patologias que são encontradas em cada ultrassom. Aqui agora eu só vou falar sobre as indicações, o porquê que se pede o ultrassom com Doppler e para que se serve. Bom, primeiro ultrassom, então vamos terminar aqui. As artérias, elas têm uma velocidade sistólica e diastólica maior que nas veias, então elas têm que ter um calibre maior. Por quê? Ali passa um fluxo de alta velocidade, consequentemente vai empurrar a parede para o lado. Se ela tiver uma espessura fina, vamos colocar assim, ela consequentemente romperia. Tanto que é que quando você faz a ponte safena, você pega um vaso, que é uma veia, e coloca substituindo uma artéria. Acredita que ela, com o tempo, se regenera e fica com o mesmo calibre e as mesmas espessuras e as mesmas especificações de uma artéria, as mesmas características. Olha que interessante a fisiologia. O organismo reconhece que aquele vaso ali, ele é análogo, né? Porque ele não é heterólogo, não é de outro ser humano, é meu mesmo, e consequentemente ele ali ocorre uma simulação de uma veia, de uma artéria. Quando você faz a ponte safena, aquela cirurgia cardíaca que a gente faz colocando quando tem um vaso obstruído. Então, vamos lá. O que eu tenho a nível do Doppler? Para que serve o Doppler? Primeiro, ele pode ser muito utilizado hoje como protocolo para rastreamento. Então, as pessoas, existem muitos médicos, os obstetras, pedem o ultrassom com Doppler simplesmente para ver a vitalidade fetal e essa relação útero-placentário a nível de fluxo sanguíneo e para ver também o fluxo materno-fetal. Esse fluxo vai ser analisado através das artérias cerebral média, através da artéria umbilical, sim, o cordão umbilical. E outra coisa, é muito comum, depois mais na frente eu vou falar sobre as patologias, uma artéria, cordão umbilical único, que fala, artéria umbilical única. O que significa isso? Quando você vai ler, dá um Google, fala, pode ter malformações, pode isso, numa porcentagem mínima, mas pode ser relacionado a malformações também, quando você tem artéria umbilical única. Então, o que é? Duas veias e uma artéria, duas artérias e uma veia? Também vou deixar mais para frente, é um questionamento para vocês, porque eu ando vendo laudos de colegas errado em relação ao que é o cordão umbilical, tá certo? Eu vou explicar depois e quais as patologias que nós podemos encontrar lá embaixo, que na verdade chama ducto onfalomesentérico e na verdade ali está formando o cordão umbilical. Lá embaixo eu vejo os colegas colocando cordão umbilical com alteração de fluxo antes de 13 semanas, antes de 12 semanas. Isso é um erro muito comum que nós encontramos nos laudos, por sua vez também medindo a artéria uterina, medindo as artérias uterinas antes de uma determinada idade gestacional e, consequentemente, pode trazer alterações. Essas alterações não são indicativas para duas patologias principais, doença hipertensiva específica da gravidez, pré-eclâmpsia e o diabetes, tá certo? A gente pode ver, doutor, então se eu tenho diabetes, estou aumentando de peso, o meu médico pediu o ultrassom com Doppler? Sim, ele pode ser pedido e é muito bem, é absoluto, é um pedido de um exame que tem um grau absoluto e não relativo para ser feito. Entretanto, o que é o outro? Eu estou com pressão alta, meu médico pediu e deu alteração nas artérias uterinas. A gente tem que ver qual a idade gestacional que deu essa alteração. Se tiver abaixo de 26 semanas,
a sensibilidade do exame, ou seja, ele detecta poucas patologias. Então, por sua vez, ele detecta pouca patologia ligada à doença hipertensiva específica da gravidez. Ele tem um refinamento baixo para isso. Então, assim, é sempre melhor reavaliar acima de 26 semanas. Não confundam isso, que eu estou vendo um erro muito grande dos colegas. Existem trabalhos que falam abaixo de 26 semanas para predizer? Sim. Predizer outras patologias? Sim. Mas como um todo, para se falar na doença hipertensiva específica da gravidez, que levando a um aumento de chance de você ter pré-eclâmpsia e eclâmpsia, ele tem uma sensibilidade baixa abaixo de 26 semanas, ou seja, ele detecta-se pouco. Então o exame é mais indicado acima dessas semanas. No mais, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir. Um beijo na alma, fique com Deus, muita luz no caminho de vocês. Tchau, tchau.